Olá, me chamo Josiel Rodrigues. Estou aqui para contar minha história de vida, né, desde a minha infância até hoje, para compartilhar um pouco da minha luta contra o vício do álcool, como estou buscando a minha superação nesse exato momento. Nasci na roça, no município do Pindorama do Tocantins. Cresci vendo meu pai beber, ameaçar minha mãe. Eu era trabalhador, muito humilde, muito trabalhador, ausente, volátil. Chegava às vezes, pô, e agora? Será que ele está bem? Será que ele não está? Vendo um dia após outro ele beber. Teve um dia que ele pegou uma faca, né, dizendo que era para usar na nossa mãe. E aí a mãe um dia decidiu, vamos sair daqui, vamos deixar ele. E tive essa ruptura familiar muito cedo. Mudamos de cidade, meu pai ficou no município de Pindorama, nós viemos para o município de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins. Eu tinha 10 anos aproximadamente, 9, 10 anos, e meu pai já era um pouco ausente, mas eu sabia que os dois estavam juntos. Então, nesse momento, eu vi que realmente teve uma ruptura familiar. E isso aí foi desgastante, foi muito ruim. No início, você não entende muito bem o que está acontecendo. Você é criança, você não sabe, de fato, o peso que isso vai ter no seu futuro. Mas era nítido o sofrimento da minha mãe, tendo que lavar roupa na casa de um, na casa de outro. Não estou falando que ela fez o errado, não é isso. Estou falando que o sofrimento aumentou drasticamente, apesar dele ter todo esse problema, mas era um muito trabalhador. Isso não podemos tirar dele. Mas aquela figura era uma figura que não era uma boa companhia para nós naquele determinado momento. E eu acho que o alcoólatra não é uma boa companhia para ninguém. Porque, assim, a sociedade, ela aceita a bebida, mas ela não aceita o alcoólatra. A sociedade, ela aceita a bebida do seu pai, sua mãe, as pessoas do seu redor, ela aceita a bebida, mas ela não aceita que você seja um alcoólatra. E isso é muito complicado, né? A situação nossa de vida não era das melhores no tempo ali. Cresci, comecei a crescer. Aos 12 anos foi a minha primeira experiência com álcool. Eu fui visitar o meu pai, e ele tinha montado um bar lá na casa onde nós morávamos. E chegando lá, vi um menino, vi um adolescente curioso e gostoso até, vi algumas pingas, vi o pessoal bebendo, e falei, cara, essa aqui deve ser boa, porque todo dia chegava um pessoal, me dá aquela vermelhinha, me dá aquela tal, me dá com murici, me dá com as frutas típicas do estado do norte, do Cerrado. E aí eu falei, deve ser bom, e bebi um pouquinho, queimou um pouco, mas sensação legal. Tomei outro pouco e corre, primeiro corre aos 12 anos de idade. No outro dia eu pensei que eu ia morrer, de verdade. Era para eu não ter tomado mais nada. Só que assim, porque a primeira vez, com o tempo, você se acostuma, o seu corpo se acostuma com aquilo ali, e a sensação não foi ruim de estar embriagado. Eu fiquei animado demais e tudo. O que eu lembro foi bom, mas a parte ruim foi o outro dia, tanto moralmente quanto a parte de ressaca, né? O corpo ruim, tudo, cansaço, 3 dias horrível. Recuperei. Antes dos 18, eu tive mais umas 2, 3 vezes que eu bebi até ficar desse jeito. Aí eu já tive um sinal. Eu não tinha controle com bebida. Eu não podia beber. Porque se eu tomasse uma dose, eu queria tomar a garrafa inteira. Se eu tomasse um copo de cerveja, eu queria tomar 2, 3, 4 caixas de cerveja. Então eu não tinha limite. Eu desmaiava e estava querendo beber cerveja. Eu acordava desesperado para pegar uma latinha de cerveja. Então, esse era o meu nível de bebida. A minha juventude, passei, né, esse tempo aí, não tinha tanta frequência, porque não tinha tanta condição financeira também. Já na vida adulta, eu casei aos 21 anos, passei um tempo longe de bebida, porque nós éramos da igreja e nesse tempo tínhamos cargos, inclusive, e aí tudo era mais difícil, porque eu não tinha convivência com quem bebia. Mais uma vez eu falo, não culpo as pessoas que bebem, que eu convivo ou que eu convivi. Jamais. Estou falando que naquela época era essa situação. Era um pouco mais difícil da gente ter esse contato, porque o nosso meio, o nosso ambiente não permitia. Até que, vamos num acampamento, vamos levar um pouquinho de uma taça, uma garrafa de vinho, né? Vamos levar uma garrafa de vinho.
tomava aquela garrafa de vinho. Ah, vamos, só que aquela não deu, né? Vamos levar duas, vamos levar três. E nisso nós começamos a levar cinco, seis, sete, oito, nove, não fala de nós, eu e a minha esposa fala de nós, eu e algumas pessoas que iriam ali, eu particularmente, toda vez que eu queria ir, eu já queria levar. Eu, pô, mas esse negócio do vinho tá ficando caro, vou levar cerveja, que é a mesma coisa, ó, o alcoólico aqui é tudo vinho parecido. E aí esse ciclo foi aumentando. E aí teve uma época que Deus me deu uma bênção e eu estraguei. Ele me deu uma bênção de um trabalho melhor, onde eu ganhava melhor, só que com isso o meu ego inflou. O meu ego inflou e agora eu não vou mais tomar vinho, agora eu vou tomar uma bebida melhor. No meu ponto de vista, era uma bebida melhor, era algo que eu ia chegar em um estabelecimento e falar, me dá uma garrafa de uísque, me dá uma cerveja X, que na ocasião era mais cara do momento, a mais badalada, então daquela cerveja lá, entendeu? E aí eu tomava bastante dela, às vezes o quanto mais alto, e aí começou a ficar algo incontrolável. Quanto mais eu ganhava, mais condição eu tinha de comprar, mais eu bebia. E aí, todas as vezes que eu batia as metas da empresa, eu tinha que comemorar. Às vezes eu ia fazer uma viagem para buscar uma venda, a venda dava certo, eu bebia para comemorar. Às vezes a venda não dava certo, eu bebia para lamentar. E tudo começou a virar desculpa para a bebida. E só que assim, socialmente, na minha mente, eu era merecedor de tomar aquilo ali, porque eu trabalhava muito, eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, eu precisava de ter uma descarga, eu precisava relaxar a minha mente, e eu seguia esse protocolo, que é algo um pouco natural da minha família, é natural do meu ciclo de pessoas, do meu ciclo de amizade. Pô, estou estressadão hoje, eu preciso tomar uma cerveja, é muito natural. Só que muitas pessoas conseguem lidar com isso, mas no meu caso não era assim. E aí quando eu fazia alguma coisa errada, quando eu bebia, dirigia em alta velocidade, olha só o risco que colocava a mim e algumas outras pessoas também. E aí, tipo, não, pô, você fez isso porque você bebeu. E aí começou a aumentar isso daí, né? E vieram os meus filhos, e aí a minha vida começou a tumultuar nessa situação. Por quê? Logo que ele começou a tomar um efeito muito desastroso, muito catastrófico na minha vida, né? Com o passar do tempo, a tecnologia também aumentou. Agora vocês vão entender um pouco do que eu estou falando, dos problemas do álcool. Quando eu bebo, eu me torno uma pessoa odiosa. Eu me torno uma pessoa que eu não quero ser essa pessoa. Não é que talvez eu me torne essa pessoa, talvez eu sou essa pessoa e com álcool eu acabo não tendo controle sobre as minhas ações, que são ações que eu não posso, não quero fazer. E eu tomo uma cerveja, duas cervejas. Se eu tiver um contato com uma pessoa aqui, eu posso passar um ano conversando com ela, saindo, me divertindo, fazendo alguma coisa. Se eu passar uma tarde, uma noite bebendo, e eu vou com certeza ofender essa pessoa de uma certa forma. Eu vou falar uma besteira, eu vou falar um palavrão, eu vou xingar essa pessoa, eu vou querer diminuir, eu não sei, alguma coisa eu vou fazer com aquela pessoa. E eu fico angustiado porque eu não queria. Eu já perdi amizade, eu já perdi pessoas, eu já perdi muito com isso. E eu simplesmente acho que eu não tenho vergonha na cara, porque eu não consigo largar. Eu parei de tomar café e eu não consigo parar de tomar cerveja. Olha, né? E com o aumento da tecnologia, veio os problemas, porque o meu alcance, ele aumentou. Antes não, se eu estivesse num bar, chegasse alguém, eu ia falar, ia incomodar um morador de rua, um bêbado qualquer, o dono do bar, eu ia incomodar quem estivesse ali naquele ciclo, naquele meio. Com as redes sociais, não. Eu bebia, celular na mão, começava a mandar mensagem para um, para outro. Alguém postava uma foto, eu falava, eu elogiava, eu xingava, eu mexia, eu falava, eu ofendia, eu desrespeitava. Cheguei a desrespeitar pessoas da minha própria família, gente de próximo, de dentro de casa. E, tipo, é surreal porque eu não imagino o porquê daquilo ali. E aí no outro dia a mesma pessoa falava, pô, você falou tal coisa. Mas assim, você estava bêbado, né? Também tem isso. Você nunca falaria isso para mim se você tivesse só. É verdade, eu estava bêbado. Então comecei a colocar um muro de, ó, eu estava bêbado, eu estava bêbado. Isso aí começou a me dar uma certa segurança. E foi só aumentando, porque eu teria, naquele momento, ter um choque de realidade. Porra, perdão, você falou, cara. Você falou, ponto final, e não se faz. Eu fico imaginando, não pode pensar, sim, 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 isso não existe, aconteceu. Eu preciso apenas
voltar a, a minha mente agora para não acontecer novamente. Porque acontecia muita coisa que detestava. Eu odeio. Hoje eu olho assim, para mim, às vezes tô gravando um vídeo aqui agora, olhando nos meus olhos e não acreditando. Esse não é o pai que eu planejei ser. Esse não é o marido que eu planejei ser. Não é o filho que eu planejei ser. Porque em nenhum momento da minha infância, em nenhum momento da minha vida, eu imaginei que eu poderia ser uma pessoa que viesse a tomar decisões que fizesse a minha mãe chorar, fizesse a minha filha olhar para mim e falar: Nossa, pai, queria que o senhor hoje não fosse no meu quarto, olhar para um filho meu e falar: Pai, eu queria mudar aqui de casa porque as coisas são complicadas. Eu não queria ser esse pai. Não queria ser o marido de chegar em casa e a minha esposa falar, tipo, me olhar e falar: Não, foi com esse cara que eu casei. Eu não queria ser esse cara. Mas eu não conseguia parar, não conseguia mudar. E... Mas eu não aceitava isso, porque, pô, era só culpa da bebida. Vocês estão falando com um cara trabalhador, com um cara honesto, com um cara que traz todo o sustento para dentro de casa, com um cara que tem um carro bom. Vocês estão falando com um cara que está com uma casa boa. Como é que vocês vão falar que um cara desse tá doente, que um cara desse tem problema com bebida? Essa questão que aconteceu que eu tava bêbado, é normal, bêbado fala besteira dele, vai na moral pra conversa de bêbado. E a minha mente, ela construiu isso por muitos e muitos e muitos, muitos anos. Eu era uma justificativa. Só que nos últimos 5 anos, isso passou 100% dos limites. Por quê? Eu comecei a sair de casa para trabalhar, saía do serviço, encostava em uma distribuidora, em um barzinho, e bebia, perdia a noção. Chegava em casa 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas da manhã. Ah, porque eu fiquei, parei, eu estava estressado, parei para beber, mas eu não conseguia, na verdade eu não estava ali pelo ambiente, eu estava ali pela bebida, eu queria beber. Tanto é que às vezes a gente saía com algumas pessoas e comprava 4, 5 caixinhas de cerveja, se eles desistissem de beber antes, eu ficava chateado, pô, os caras vieram para beber comigo aqui para me abandonar, aí o que eu fazia? Eu bebia tudo sozinho. Às vezes eu nem simplesmente sabia o que estava acontecendo, eu acabava bebendo toda aquela cerveja. Só que começou a me incomodar nos últimos tempos, nos últimos 5 anos. O grau que o meu alcoolismo subia, o meu incômodo subia também. E quanto mais incomodado, mais bebida eu queria consumir. E isso foi acabando comigo de uma tal maneira, eu fui adoecendo por dentro, porque eu queria entender o porquê que eu não queria parar de tomar cerveja. Eu falava, no dia que eu quiser eu paro, mas qual o motivo? Por que, que eu preciso parar? É pela minha filha, pela minha esposa? Por quem que eu preciso parar? Eu buscava um motivo para parar. E eu sabia que eu estava ofendendo todo mundo dentro da minha casa, era um inferno com o meu problema de alcoolismo. Era um inferno muito grande, eu sabia que aquilo ali estava acontecendo. Só que mesmo assim eu não conseguia reverter essa situação. Aí eu parei uma vez, fiquei 6 meses sem beber, foi maravilhoso, perdi peso, aí de repente voltei a beber de novo, e bebi, bebi, aí que eu bebi, parece que eu nunca tinha visto cerveja na vida, parece que eu era um morto de sede no deserto quando encontra um oásis, eu queria beber tudo que eu conseguia, e aquilo ali, mais uma vez, bati o carro, e fiz figura, e passei vergonha, os meus vizinhos, hoje eu olho para eles, baixo a cabeça com vergonha pelas besteiras que eu falei no meio da rua, pelas vezes que eu me passei. Dentro de casa, pior ainda. Já briguei com parente, briguei com irmão, fiz a minha mãe sofrer, minha família dentro de casa, meu Deus. Que sofrimento eu causei pra eles. E a culpa é minha, né? Não tem outro culpado. O erro é meu e eu entendi isso. Mais uma vez eu parei, eu não vou mais beber. 7 meses, voltei a beber. Isso foi recente. Eu falo isso pra vocês, não é que eu superei, não é caso que eu tô com 10 anos sem beber. Não é isso não. Tô com 30 dias somente. Perdão, tô com 5 dias somente. Eu tomei cerveja. Eu parei 7 meses e voltei há 40 dias mais ou menos, 40 dias. E bebi, 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 e quase 5 dias que eu não tomo nada. E antes dessa recaída, eu não tinha buscado ajuda nenhuma, né? Não tinha buscado os alcoólicos anônimos, simplesmente eu queria parar por força de vontade. Quando eu bebi, há 40 dias, eu falei, nossa, não acredito que eu bebi de novo. Não acredito que eu estou fazendo isso com a minha vida.
Perdi 14 quilos em 7 meses. Aí nesses 30 dias já voltei 8 quilos. Eu não acredito fazendo isso com a minha vida de novo. Eu sabia que se eu bebesse eu ia perder a minha vida. Eu construí tanta coisa em 7 meses de confiança, construí tanta coisa de um legado de um pai diferente, de um marido diferente, de um pai respeitador, de um marido respeitador. E em 30 dias eu estou perdendo tudo isso. Aí eu busquei ajuda, né? Dos Alcoólatras Anônimos. Maravilhoso. Me senti muito acolhido. Mas mesmo assim, ainda bebi mais uma vez. E o arrependimento, ele é imediato. A dor que fica aqui dentro do peito, ela é imediata. Mas eu não tinha aceitado que eu aceitei hoje. Eu sou um alcoólatra. Eu nunca tinha aceitado isso. Nunca tinha aceitado isso. Eu sempre pensava que eu era uma pessoa que bebia, mas eu não sou só um cara que bebe. Esse canal, ele nasceu como meu diário de superação. Eu vou falar de vícios em geral, de como nos aprisionam, como é possível lutar. Quero mostrar minhas quedas, meus progressos, principalmente quero mostrar que existe saída. Porque eu já consegui uma vez. Eu já consegui uma vez. E agora vai ser o início de uma caminhada. Não vai ser fácil. Mas eu estou com fé que eu vou vencer. Eu vou chegar lá. Eu quero construir a minha nova vida como Josiel Sobro. Não como Josiel Alcoólatra. Não como Josiel Vivo. E eu quero que esse projeto ajude outras pessoas também. Eu estou aqui, ó, de cara limpa, falando para vocês. Eu quero o Josiel Sobro. Se você está passando por isso, você não está sozinho não, viu? Você não está sozinho. Nós vamos juntos vencer esse terrível vício, essa terrível doença. Nós não vamos nos entregar para a bebida. Ela já levou muita coisa de mim. Já tirou tudo. Já tirou tanta coisa que eu amava na minha vida. É isso aí. Josiel Sobro, a partir de hoje. Até a semana que vem.